Se você sofre com dor generalizada, dor cervical espalhada para os braços, dor lombar espalhada para quadril, para coxa, para as pernas, sente dor em todas as articulações, somado a todos esses sintomas, você tem dificuldade para pegar no sono e quando pega no sono tem vários despertares pela madrugada. Acorda de manhã com aquela sensação de que o sono não foi reparador, que continua cansada. Fica até 11, meio-dia, 11 horas, meio-dia na cama, porque precisa desse tempo para seu corpo começar a funcionar e já ficou refém de analgésicos, Dorflex, dipirona, anti-inflamatórios, nimesulida, Scaflan e por aí vai. Já viraram água dentro do seu organismo? Fica até o fim desse vídeo que você vai entender, afinal de contas, o que está acontecendo com você que tem fibromialgia, síndrome de dor miofacial generalizada. O que acontece no organismo do paciente que recebeu esse rótulo diagnóstico de fibromialgia que ele não consegue melhorar? Pois bem, gente, a maioria dos pacientes que sofrem com dor crônica não sabem sequer a definição de dor. Dor é uma experiência. E como experiência, ela pode ser mediada por vários fatores. Afinal, quando você vai a um restaurante e você gosta daquele restaurante, não tá só, esse gostar não tá só ligado ao cozinheiro que você gosta, porque sabe fazer aquele prato que você ama, que é seu prato favorito do restaurante. Aqui em Salvador a gente tem um grande restaurante que eu conheço cozinheiro e sempre que eu vou lá eu só peço 2 pratos. É um prato que envolve camarão, queijo brie e por aí vai. É o meu prato favorito. Só que aquela experiência do restaurante não está só ligado ao cozinheiro que eu conheço, ao prato que ele sabe fazer muito bem e que é o meu favorito. Aquela experiência no restaurante está muito ligado a todo o processo de atendimento, a como nós somos recepcionados, a fila de espera, não é mesmo? Se o vinho que eu gosto não tem naquele restaurante, a experiência já não fica tão agradável. E isso culmina na minha vontade ou não de pagar os 10% naquele prato. Com dor é a mesma coisa. Como experiência, a dor é definida pela Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, como experiência sensorial e emocional desagradável, associada à lesão real ou potencial. Isto é, a lesão pode não estar presente e mesmo assim você ter dor. Afinal, você já passou por um reumatologista, o reumatologista não encontrou exames HBLA27, ou, por exemplo, FAN, fator antinuclear positivo, não tem nenhuma característica de síndrome inflamatória, como artrite reumatoide, gota, lúpus eritematoso sistêmico e qualquer tipo de doença reumática. Afinal, por não ter esse diagnóstico de doença reumática, você recebe um rótulo de fibromialgia que é completamente inespecífico e caracterizado por dor generalizada, fadiga precoce e privação de sono. Só que além de tudo isso, além da insônia, do déficit de concentração, da névoa visual, da confusão na memória, por exemplo, esse paciente ele precisa entender que o fator contextual na vida dele interfere na dor. Se ele está com um conflito com o filho, com o marido, com a esposa, no seu relacionamento com a namorada, se ele está com um conflito ativo no trabalho, por exemplo, isso já tem uma grande relação. Se, por exemplo, você está sem fazer atividade física, esse paciente ele reclama que toda vez que faz exercício dói. E aí ele sai do comportamento de enfrentamento da dor e vai para o comportamento de evitação da dor. E daí ele não sai para mais lugar nenhum, não é mesmo? Esse paciente ele precisa entender que ansiedade, preocupação, acesso de raiva, depressão, tudo isso interfere na forma como o cérebro interpreta a dor. Durante anos, profissionais da saúde trataram a dor somente analisando a dimensão biológica. Olha, a dor está no pescoço porque seu músculo do pescoço está fraco, vamos fortalecer. A dor está no lombar porque seu músculo do core está fraco, vamos fortalecer. A dor está acontecendo na sua
no seu joelho, no seu quadril, na sua cabeça, porque você está encurtado, vamos alongar. Então vamos alongar, vamos fortalecer, está inflamado, vamos desinflamar. E hoje a gente sabe que a dimensão cognitiva interfere demais na dor. O que você entende sobre aquele problema, o que eu tenho que fazer para evitar a manifestação, aumentar o intervalo entre as crises, ou seja, reduzir a frequência de manifestação, diminuir a necessidade de consumo de medicação. O que eu preciso fazer, afinal, Caio, para tudo isso? Por que minha dor piora quando eu me estresso no trabalho, quando eu me sinto sobrecarregado? Ou quando eu descubro que minha filha perdeu o emprego e eu me sinto responsável por essa filha e agora tenho que direcionar parte do meu orçamento para ela porque ela está desempregada? Como que eu me sinto quando eu descubro que o meu irmão tem Parkinson e não está aceitando um cuidador? E eu vou ter que mudar a minha rotina de vida, vender o meu apartamento para ir morar com meu irmão, porque só somos nós dois e eu tenho uma espécie de dívida de gratidão por tudo que ele fez por mim quando os nossos pais faleceram. A primeira coisa é você entender que gratidão não é dívida. Se gratidão fosse dívida, talvez você não quisesse contrair a mesma. Faz sentido? Parece forte para você. Nesse momento você está pensando até em parar de escutar esse vídeo. Sair desse vídeo porque o que eu estou falando já não te agrada tanto. Quando você entende que gratidão não é dívida, você para de omitir a sua vida em detrimento do outro. Você para de supervalorizar a sua vida em detrimento do outro. E Caio, de que diabo você está falando? Você é fisioterapeuta, eu estou achando que você vai falar de tal músculo que estava causando dor? Afinal, o sistema nervoso é um grande músculo, é um grande controlador de todos os músculos e de todas as suas percepções de ameaça, implícita ou explícita. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai ver na história do paciente com fibromialgia aquela mãe dedicada aos filhos e ao marido que, ao envelhecer e omitir a sua própria vida, largar a faculdade, largar o seu trabalho para se tornar uma profissional do lar, porque isso sim é o rótulo que elas devem receber. Elas são profissionais do lar, porque o lar dá tanto trabalho quanto o trabalho externo. Do nada se pega perdida na relação, abandonada pelo marido, separada, com os filhos crescidos, saindo de casa, e a sensação de abandono bate. E ela se dá conta tarde demais que omitiu a sua vida em detrimento do outro. E aqui não é uma recomendação para que você não seja mãe, ou para que você não seja pai, ou para que você não se importe com seus familiares, ou para que você não se importe com a sua relação conjugal. Mas toda relação onde a pessoa se doa demais e recebe de menos, tem aquela percepção de esforço dado por recompensa recebida baixa. E a percepção de esforço dado por recompensa recebida, seja no trabalho, na família, na relação amorosa, na relação familiar, ele é um grande fator de risco para a cronificação de dor. A ansiedade e a depressão é um grande fator de risco para a cronificação. E ninguém está dizendo aqui que a sua dor é emocional, mas que ela é influenciada pelas suas emoções. Enquanto o paciente com fibromialgia não entender isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou ali no reumatologista pegar mais uma fórmula com corticoide, analgésico, anti-inflamatório, antidepressivo, indutor de sono, porque quando eu tomo eu fico 3 meses sem sentir nada, parece que ganhei outra vida. Eu vou ali no meu nutrólogo, no meu endócrino, vou fazer uma reposição hormonal, e quando eu estou sob reposição hormonal, nossa, parece que eu sou uma nova mulher, um novo homem. Não é mesmo? E que massa essa sensação. Sabe o que está errado? Não aproveitar o boom da medicação do reumato, o boom da medicação do endócrino, o boom da medicação analgésica para fazer o que tem que ser feito, que é mudar comportamento e mudar estilo de vida. É pagar seus 10 mil passos todos os dias. Não consegue 10, começa com 5. E vai aumentando 1000 passos por semana até chegar em 10 mil passos e se manter constante. É pagar 10 andares de escada todos os dias. Não aguenta 10 andares? Sobe 5 andares e vai subindo mais um andar a cada semana até bater 10 andares. É fazer uma atividade física sistematizada, orientada por um profissional, seja ele fisioterapeuta esportivo, seja ele educador físico, para orientar o exercício no paciente, que é um grupo especial, que é o paciente com dor crônica.
Esse paciente que faz atividade física sistematizada, no mínimo 4 vezes por semana, faça um cálculo matemático simples, a semana tem 7 dias, se eu estou ativo apenas 3 vezes no meu Pilates, os outros 4 eu estou inativo, o saldo continua negativo. Claro que é melhor do que não fazer nada, mas o saldo para sua saúde musculoesquelética continua negativo. Você precisa de no mínimo 4 vezes para ganhar das 3 vezes inativa da semana. E o saldo começar a ficar positivo e com o passar do tempo, 3, 6 meses, 1 ano, você se pegar, nossa, que pena que eu não comecei antes. Por exemplo, eu atendo pacientes com fibromialgia que eu estou acompanhando há 5 anos. E eles falam, eu precisava ter te conhecido antes. Se eu soubesse que eu estaria assim hoje, talvez eu nem teria te procurado de tão bem que eu estou. Quando eu olho para o João, para a Maria de 5 anos atrás, eu falo, nossa, invista na sua saúde, porque saúde é o primeiro pilar. Saúde primeiro. Família, trabalho, não inverta a ordem. Saúde primeiro, família, trabalho, não inverta a ordem. Por que não inverta a ordem? Porque com saúde você gerencia todo o resto. Sem saúde você não presta para nada. Então não é simplesmente, cara, tô com insônia, vou tomar aqui um indutor de sono. Você quebra a sua arquitetura do sono completamente. Tratamento padrão ouro para sono é higiene do sono. Qualquer profissional de saúde que trabalhe com prática baseada em evidência, que pesquise ciência, vai saber te orientar a fazer uma boa higiene do sono. É uma mudança comportamental que vai influenciar demais o seu sistema nervoso central a liberar analgésicos na corrente sanguínea e você controlar a dor. É a primeira coisa que você tem que fazer. Não é simplesmente estar inflamado, vou tomar um anti-inflamatório. Por que está inflamado? Qual foi a sobrecarga que você teve? Em que atividade? Qual é a percepção de ameaça que você está tendo no trabalho, na família, no seu contexto de vida? Para você se sentir inflamado, para um profissional olhar para você e dizer, nossa, você está inflamado. Questione o porquê, dê um passo atrás. Não é simples assim. Só de regular o sono, controlar a hidratação e controlar a alimentação, você já melhora todo o trânsito intestinal, toda a microbiota intestinal. O intestino tem uma relação íntima com o cérebro, que é o maior produtor de analgésico do seu corpo. Então, se você não está comendo bem, não está hidratando bem, o sistema analgésico também não está bom. O sistema que controla a dor também não está bom. Não é simplesmente estar fraco, vamos fortalecer. Todos os pacientes com fibromialgia que eu atendi até hoje, nesses 10 anos de profissão, nenhum tinha fraqueza muscular. Porém, a maioria tinha descondicionamento físico, por acreditar que a atividade física é ruim para o caso deles, porque quando ele faz atividade dói. Mas é nessa exposição gradual à dose da atividade física, à dose do exercício, que a gente começa a ressignificar as crenças. Mostrar para esse paciente que ele está mexendo e não está piorando ao longo do tempo. E está começando a colher impactos positivos na capacidade funcional, mensurada por questionários, mensuradas por vídeos que nós fazemos em determinadas atividades que são dolorosas para os pacientes. Não é simplesmente estar encurtado, vamos alongar. Nenhum paciente que eu atendi com fibromialgia até hoje tinha encurtamento muscular. Mas a maioria tinham bloqueios nas suas articulações que impediam de realizar o arco final de atividades funcionais, como vestir-se, de atividades funcionais como calçar um sapato, como lavar as axilas no chuveiro, né? Levantar os braços, dirigir. Então, limitação funcional não é sinônimo de falta de alongamento, nem de fraqueza muscular, nem de inflamação sistêmica. Limitação funcional está associada à crença do paciente de que não pode aquilo porque alguém orientou ou porque ele tem medo por desconhecimento. Limitação funcional está muito atrelada à rigidez articular, ao paciente não frequentar determinados ângulos que as articulações fazem por medo. Então, o grande trabalho que eu tenho nos pacientes com fibromialgia hoje em dia é diminuir o medo deles. Quando diminuímos o medo desse paciente, esse paciente começa a melhorar de forma assintosa. Caio, por quanto tempo você trata a fibromialgia? 6 meses a 1 ano. Tem paciente que com 6 meses está de alta. Tem paciente que com 1 ano está de alta. Quer dizer que está sem dor? Não, mas sabe como controlar. A crise vem e ele sabe quais são os exercícios para tirar a rigidez, para inibir a musculatura tensa, para relaxar a musculatura, para fazer a higiene do sono. Esse paciente já está orientado
a respeito da alimentação, porque nós fazemos um inquérito alimentar para identificar se tem alimento tóxico ou se não tem. Não é ser nutricionista, é ter conhecimento básico para você saber que um paciente desse não vai poder estar consumindo álcool aleatoriamente, que um paciente desse não vai poder estar tomando Coca-Cola no almoço todo dia. Entende? E aí a gente já encaminha para o nutricionista para fazer uma dieta personalizada, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta que faça uma regulação da microbiota intestinal. Então sim, encaminhamos para o nutricionista, mas não é por isso que nós não podemos fazer o inquérito alimentar com esse paciente, que nós não podemos fazer o inquérito hídrico para saber se ele está batendo a quantidade de água todos os dias pelo peso corporal que ele tem. Então água, alimentação, estresse, higiene do sono e exercício físico são os 5 pilares que nós precisamos regular com milhares de estratégias que vai muito além de técnica. Eu fiz acupuntura e melhorei, eu fiz osteopatia e melhorei, eu fiz quiropraxia e melhorei, eu fiz ozônio e melhorei, eu fiz Mackenzie e melhorei, etc, etc, etc. Não é sobre a técnica, é sobre o profissional que te acompanha para saber a especificidade do seu problema e dentro da especificidade do seu problema saber o que te orientar. Faz sentido? Então, se você tem dor generalizada, não passa com remédios, já passou há muito tempo, você ficou até 3 meses sem dor tomando a fórmula do reumato. Você fez a acupuntura, você se dá muito bem, mas 72 horas depois você está igual. Você faz osteopatia, você está muito bem, mas é refratário, do nada a sua dor volta de novo. Se você tem fadiga precoce, qualquer coisa está cansando, está descondicionado fisicamente, aerobicamente. Se você tem privação de sono e insônia, déficit de memória e concentração, falta de habilidade de colocar foco nas tarefas que você tem que fazer, você tem uma grande chance de ter um rótulo verdadeiro de fibromialgia. Mas não se engane, muitos pacientes que vêm com esse rótulo, quando são testados e examinados do ponto de vista musculoesquelético, fazem essa fisioterapia especializada, a gente derruba esse diagnóstico. Porque não é possível que uma fibromialgia melhore em 2 meses. E tá o paciente aqui, eu achava que tinha fibromialgia, você tá com movimento no pescoço, melhora. Tá com movimento na lombar, melhora. Tá com movimento no ombro, melhora. Existem muitos casos de fibromialgia falsa, que são fibromialgias que são investigadas de maneira equivocada, eu diria até apressada, por médicos e fisioterapeutas, que tem preguiça de fato examinar o paciente para prestar um cuidado adequado. Uma outra coisa que é muito importante esse paciente saber é que a gente tem uma cultura onde a gente acha que está sendo cuidado quando nós estamos sendo investigados e não, definitivamente não. Não é porque você paga R$2.000 de plano de saúde que você tem que fazer uma ressonância a cada 6 meses para ver como a hérnia tá, como a fibromialgia tá, se apareceu alguma coisa para justificar essa dor excruciante que você está sentindo, não. O paciente que vai para a ressonância comparado com o paciente que não vai, o paciente que vai para a ressonância piora, o paciente que vai para a ressonância atrasa a sua recuperação. Então não faça ressonância magnética a não ser que a gente suspeite de alguma coisa grave. E alguma coisa grave relacionada à dor tem sinais e sintomas específicos. Febre junto com a dor, déficit neurológico generalizado, incontinência urinária junto com a dor, perda de peso sem razão, trauma, queda ou acidente, né? Anestesia na genital, perda de força na ponta dos pés e nos calcanhares, perda de força nas mãos deixando o copo cair. Se você não tem nenhum desses sinais, respira, velho. Tem gente que pega a ressonância e vê, não tem nada, fica frustrado. Fala pra mim, Caio, eu queria que tivesse tido alguma coisa para pelo menos tratar. Mas a gente não trata o que tá na ressonância, a gente trata o que você sente, velho. Se você pegou a ressonância e não tem nada na sua ressonância, nos seus exames reumatológicos, nos seus exames laboratoriais, respira aliviado, que bom. Essas coisas são boas para achar coisa grave. Se você não tem nada, é porque o seu problema não é grave. E essa tranquilidade pode te ajudar a dormir melhor, pode te ajudar a ter resiliência, pode ajudar a ter autoeficácia e você vencer a fibromialgia de uma maneira eficiente. Tem paciente que está em remissão de artrite reumatoide, só para você ter ideia, fazendo tratamento fisioterapêutico, tendo acompanhamento com personal e tendo um acompanhamento com nutricionista, através da alimentação e do exercício
sistematizado, a paciente entra em remissão de artrite reumatoide, uma doença reumática. Só para você ter uma ideia. Então, o emocional, a saúde mental, está intimamente ligada à amplificação da sua dor. Né? A falta de exercício está intimamente ligada a isso. A alimentação pobre, a hidratação ruim, o estresse, a ansiedade, como eu falei anteriormente. Então, o buraco é sempre mais embaixo. Se você ficar procurando profissionais através da técnica, você só vai receber o que a técnica tem para dar. Agora, se você procurar profissionais através da experiência e dos resultados que ele tem em pacientes que têm casos como o seu, aí você pode começar a ter resultado. Bom, eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 10 anos, já atendi mais de 7.300 pessoas, a maioria delas com dores na coluna, seja lombar ou cervical, muitas delas com dores crônicas generalizadas, como síndromes miofaciais e fibromialgia. E dentro dessa experiência eu quero te proporcionar o melhor tratamento possível. Você sempre vai ter algum direcionamento aqui. Se o seu caso não for tratável pelas nossas técnicas, nós saberemos para quem te encaminhar para você receber tratamento em conjunto, para você obter controle da dor e autonomia, inclusive para não depender de mim. Para mais vídeos como esse, ou vídeos sobre qualquer tema, basta colocar Caio César mais o tema escolhido no YouTube, que com certeza você vai achar um vídeo esclarecedor sobre o seu problema. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e acompanha as minhas redes sociais, porque todos os dias tem vídeos novos esclarecendo a população sobre dor crônica, independente do seu diagnóstico. Ai, Caio, minha mãe tem fascite plantar, você trata? Dói? Eu trato. Não dói? Então nem venha para cá. Não interessa seu diagnóstico, não interessa o que está na sua ressonância. O que está na sua ressonância a gente encontra no exame físico. Se o seu exame físico for suspeito, aí sim a gente pede a ressonância. Mas o que você precisa entender é que o seu diagnóstico é só mais um rótulo que não pode te limitar. Apesar do seu diagnóstico, você é capaz de recuperar qualidade de vida, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.